Olá, Sentes! Nós estamos começando mais um Vem e Segue-me. Essa é a nossa segunda semana e nós aprenderemos primeiro Nef, do capítulo 1 ao capítulo 5, o início da jornada da família de Leí. Poucos momentos nas escrituras nós aprendemos tanto sobre a jornada de uma família, os seus desafios e o seu esforço de continuar vivendo o evangelho. Leí, como patriarca e profeta, ele queria guiar a família no caminho correto. Porém, nós vemos muito nítido, logo no início do livro de Mórmon, que a família de Leí tinha problemas, como qualquer outra família, de membros fiéis da igreja. Cada filho tinha sua personalidade. Todas as pessoas têm personalidades diferentes, maneiras diferentes de enxergar o mundo e de enxergar o evangelho e de viver o evangelho. Nós vemos a diferença de como era viver o evangelho para Nef, Lamã, Lemuel, Sam, Saria e também Leí. Nesse início, nós aprendemos que o Senhor ele nos dá desafios e faz pedidos para a gente que nós não conseguimos compreender. Para Leí, que já sabia muito bem como o Senhor se comunicava com ele, por ser um profeta, e falar com as pessoas o rejeitaram, assim como rejeitaram todos os outros profetas. E Deus deu uma designação para Leí. E essa designação dizia que ele deveria deixar Jerusalém e partir para o deserto rumo à terra da promissão, a terra que Deus prepararia para a sua família. Muitas coisas nós podemos aprender nesse momento, porque Leí tinha muitos recursos financeiros em Jerusalém, toda a sua família estava em Jerusalém, toda a sua vida, e ele precisava levar a sua família para o deserto num ato de fé, sem saber o que aconteceria, como seria, simplesmente por ter fé que Deus prepararia um caminho para ele. E já esse é o momento de reflexão para a nossa vida. Como nós reagimos quando o Senhor pede alguma coisa que não é do nosso agrado, não é o que a gente entende, quando o Senhor pede uma coisa difícil para a gente, um chamado talvez que você não goste, que você tenha que abrir mão de coisas que você gosta, que são boas, mas que o Senhor tem um plano diferente. O Senhor ele sempre pensa no futuro. E o plano que Deus tinha para a família de Leí, naquele momento, talvez Leí não compreendesse totalmente. Mas ele tinha a fé que precisaria ir para o deserto. E assim ele comunicou sua família, e todos foram e seguiram. Mesmo os que têm mais dificuldades, como Lamã e Lemuel, ainda assim seguiram e foram obedientes. Essa jornada que se inicia, nós aprendemos que não foi uma jornada fácil. Uma jornada de muitos desafios. E assim como aconteceu com Leí, esses momentos de seguir o Senhor, fazer a vontade dele mesmo sem compreender, aconteceu também com os filhos. Ao estar já no deserto, o Senhor deu uma ordem para que os filhos de Leí voltassem para Jerusalém novamente, depois de tudo que eles haviam passado lá, a ameaça de morte e tudo que aconteceu, e terem ido embora, a buscarem as placas de latão das mãos de Labão. Para buscar essas placas era uma tarefa muito difícil. Mesmo assim, nós aprendemos com a resposta de Nef. Quando o Senhor nos pede coisas difíceis de se fazer, quando o Senhor pede coisas que a gente não gosta, nós aprendemos que Nef disse que iria e cumpriria. Como ele diz em 1 Nef 3,7, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Essa resposta foi espantosa até para Leí, que era o profeta. Quanta fé o filho dele tinha. Isso o alegrou muito. Diferente dos irmãos, que não compreendiam completamente e não tinham essa resposta tão entusiasmática e nem de muita fé. O presidente Henry B. Eyring disse: a experiência de Nef com o Espírito Santo nessa tarefa me deu coragem muitas vezes, quando embarquei em tarefas que sabia que eram designações do Senhor, mas que pareciam muito além de minhas experiências passadas e além do que eu sabia ser capaz. Quando nós recebemos uma tarefa, como foi o presidente Eyring, e confiamos no Senhor,
mesmo que todas as nossas experiências passadas não tivessem chegado nem próximo, nós temos que ter fé. E ao ver a história, que a primeira vez não deu certo, nem sempre a nossa maneira de pensar que vai dar certo. Mas a maneira do Senhor. Na segunda tentativa também não deu certo. Nem Lamã conseguiu, piorou a situação. Depois eles tentaram vender os bens para conseguir as placas de latão. Mas as placas de latão eram um bem muito precioso para o Senhor. Era um bem precioso para a continuidade da história. E nós vamos aprender que as escrituras, elas são o ponto central para o desenvolvimento do povo de Nefe. Quando tudo começa a ficar conturbado e o povo e nós nos voltamos para as escrituras para receber respostas às nossas vidas, nós conseguimos nos arrepender e alinhar a nossa vida com Deus. E por isso as placas de latão eram tão importantes, mesmo sem aquela família saber. Nefe, ele ensina que ele foi conduzido pelo Espírito, sem saber de antemão o que ia acontecer. Quando nós fazemos as coisas, ou vamos tomar decisões em nossa vida, às vezes a gente quer que o Senhor ele dê todas as respostas prontas. Mas muitas das respostas que nós temos, o Senhor nos dá pedaços, fragmentos, para que junto com a nossa inteligência que Ele nos deu, possamos tomar uma decisão. Porque se Deus tomar todas as decisões por nós, nesse sentido, de dar todas as respostas claramente, eu não vou estar exercendo o meu arbítrio e não vou estar conseguindo me desenvolver. Por isso que Nefe foi com fé que o Senhor ia preparar um caminho. Mas ele não sabia o que ia acontecer. Na nossa vida é assim. Nós seguimos o que Deus pede, com fé, mesmo às vezes sem saber o que vai acontecer. Mas o Senhor prepara um caminho como preparou para Nefe. Conseguir concluir a tarefa de conseguir as placas de latão. E qual tem sido a tarefa que o Senhor tem pedido para você? Que tem sido difícil de ter fé e seguir. Esse foi mais um Vem e Segue-me. Não se limite a esses poucos minutos. Um abraço.